Vitória espetacular do Galo para cima do Palmeiras, 2-1. E uma vitória realmente para trazer aí os ânimos do torcedor para ficar cada vez mais confiante, para trazer, na verdade, essa confiança para o torcedor atleticano. Uma vitória incrível do Galo fora de casa contra o Palmeiras. Big Bro, o seu melhor em campo, o prêmio Engravida de hoje. E o comentário aí rapidinho. Galo 2-1, Big Bro. Melhor em campo para mim, Lianco, realmente um jogo muito seguro. Não é o primeiro, depois da volta. Ele fez uma boa partida também contra a equipe do Bahia. E já incluindo no que eu vou falar aqui, o Lianco voltando a jogar bem. O Minda entrando no segundo tempo e entrando, para mim, a melhor partida do Minda com a camisa do Atlético, com poucos minutos, dentro se for olhar a proporção de tempo de bola, de tempo de jogo, para mim foi a melhor partida do Minda com a camisa do Atlético. O Bernard, como vem jogando bem o Bernard, O Natanael, como está seguro o Natanael. O Juan, não vou nem falar. Então, no começo, a gente ficou com aquele medo. O Atlético está sem reação. O Atlético não consegue passar no meio de campo. A segunda bola sempre está perdendo. Dentro de campo está complicado. Realmente, a gente passou pela cabeça, será que não mudou nada? Mas aí, a gente consegue ver o gol do Vitor Hugo, depois do Cassierra bater aquela bola, ela sobrar para o Vitor Hugo, mostrar que realmente estamos ocupando os espaços certos dentro de campo no momento que precisa. Então, o Preciado também voltou no segundo tempo muito melhor, Então, o Lianco jogando bem, o Minda jogando bem, o Igor Gomes voltando hoje e jogando. Por que ele teve essa noção de colocar o Igor Gomes, depois de tanto problema, depois de toda a situação, ele teve a confiança de colocar o Igor Gomes? Por quê? Porque o Barba sabe o que está fazendo, tá certo? A partir de hoje, eu renovo o meu manto com o Barba, tá? Porque o Barba sabe o que está fazendo. Então, vamos abrir uma confiança também para o Thiago Borba, que está chegando? Vamos. Porque se a gente não dá valor, infelizmente ninguém vai dar. É complicado? Eu queria um cara melhor, um cara que tivesse mais destaque, um cara já pronto? Queria. Mas, nesse jogo de hoje, o Barba mostra o que está fazendo e realmente me convenceu, porque é o Palmeiras, é o líder do campeonato. Para quem não sabe, se eu não me engano, se não for o primeiro, é o terceiro melhor dos pontos corridos, da história do brasileiro, 44 pontos no primeiro turno é muita coisa, meu amigo. Ele não estava perdoando ninguém, ele está passando por cima de todo mundo, tá bom? Então a gente chegou hoje numa estreia de um renome dentro do Nubank Park e a gente conseguiu vencer o Palmeiras, tá? E não só vencemos não, a gente não teve tanto susto assim não, a gente deu mais susto do que foi realmente táticas bem feitas, um time padrão, um time maduro dentro de campo. Então, o Barba, estou com você, eu quero muito ver o Borba jogar, e tomara que dê certo, tomara que você realmente saiba o que está fazendo, beleza? Porque você me mostrou, você nota 10 hoje, viu, Betão? É isso aí, obrigado, Big Bro, tamo junto, sensacional aí. E o Rap Show já tá aí, o Jeves, o Henry, deixa eu colocar todo mundo na tela aqui, daqui a pouco vai chegar o Tanaka aí para comentar também. Vitória para trazer alívio, vitória para a gente realmente respirar, confiar. E aí, Rap, Henry, Jeves, agora, sábado, torcedor, vamos fazer a nossa parte então, bora! Ganhamos do Palmeiras, líder fora de casa, um time que mostrou raça, time equilibrado dentro de campo, o time jogou muito bem, principalmente no segundo tempo, fez uma ótima partida. Então agora é casa cheia, sábado, vamos voltar para essa arena, a gente tem que lugar de torcedor do Galo é na arena, é em estádio, não é em casa. Então, que sábado a gente tenha o estádio cheio, lotado, para fazer uma grande festa, para empurrar esse time também agora na Copa do Brasil. Quem sabe o jogo vira. Gente, 8º colocado, hein? O Atlético está subindo nada mais, nada menos que 5 posições. O Galo está subindo 5 posições na tabela de classificação. É agora o 8º colocado, chegando aos 28 pontos. Que vitória, hein?
Que vitória importantíssima. As apostas do Barba Domingues funcionaram. Deu galo, Edu. Deu galo, Thiago Reis, e que vitória gigantesca, né? Eu falo, a posse de bola, ela é importante, mas o que conta mesmo é saber o que fazer com a bola quando a tem. E o Atlético soube fazer no segundo tempo, porque no primeiro permitiu muito a pressão do Palmeiras, não conseguia encaixar contra-ataques, mas na segunda etapa, com menos posse de bola, criou bastante. Minda e Igor Gomes, e a gente pode trazer para a conversa o Preciado, que não é um titular dessa equipe. Finalmente, a suplência entregou ao Atlético na temporada. Mais uma vitória gigantesca de um sistema defensivo que funcionou muito bem. Apesar da pressão, da posse de bola adversária, o Atlético protegeu bem a área no primeiro tempo, sofreu e soube sofrer na segunda etapa, soube reagir quando tomou o gol, depois de um sistema defensivo muito bem organizado. E dá para organizar boas defesas com jogadores medianos. Do meio para frente é que você precisa da qualidade. Se falta o elenco do Atlético, às vezes você conta com a sorte também, com a falha do goleiro, com a falha do Felipe Anderson no contra-ataque, mas o Galo soube aproveitar. Fez um segundo tempo muito correto, de muita concentração e sabendo aproveitar os erros do adversário. E foi assim que o Atlético construiu uma senhora vitória diante do Palmeiras. Faz 2-1, soma 3 pontos, volta a vencer fora de casa, havia vencido o Vasco, o empate contra o Bahia, agora a vitória, já são 3 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro, está bem mais próximo da zona de classificação da Libertadores do que de uma zona de rebaixamento, e em uma rodada, Thiago Reis, em que 60% dos resultados são empates, dos 10 jogos, 6 empates, quem vence nada de braçadas. E o Atlético pegou o elevador na classificação e ri de orelha a orelha. Que grande vitória, que grande jogo defensivo do Atlético e, enfim, o banco de reservas deu uma resposta ao Barba. Galo soma 3 pontos improváveis em São Paulo, Thiago. Edu Panzi, quem foi o melhor em campo, Edu? Ô, Thiago, você destacou aí o Igor Gomes, que entrou muito bem mesmo, né? Não só pelo gol. Comigo, teve beleza? o Andréas, que jogou muito bem pelo Palmeiras, mas o melhor em campo vem do lado do Atlético. Eu até gostaria de voltar no sistema defensivo do Galo, muito bem organizado, que tirou o Palmeiras de dentro da área, principalmente no primeiro tempo, sofreu pouco. Mas tem que escolher um. Hoje eu vou de Natanael, mais um bom jogo do lateral, barra zagueiro, barra ala do Atlético. Primeiro você, com o seu voto de melhor em campo, Paulo Azeredo. Ô, Thiago, eu vou com o Edu, viu? Partidaça, falei até durante o jogo do Natanael, botou o Arias no bolso realmente, marcou muito o Arias, que deu muito trabalho, ainda assim conseguiu, mas o Natanael, vou dizer uma coisa pra você, jogou muita bola, Thiago. Natanael, mais um voto pra ele. E o meu voto é para o Natanael, Thiago Reis, também. Cara, que vitória, que loucura. O Galo foi Cabo Verde aqui hoje. O Galo foi, em muitos momentos, amassado. O Edu falava da posse de bola, o Edu falava da dificuldade que o Palmeiras tinha, né? Especialmente no corredor central, onde esse time é perigoso demais. Onde esse time encontra alguns passes assim. Deixaram o Paulinho no primeiro tempo na cara do gol. E aí ele bateu, Natanael estava lá para dar um carrinho e tirar. Depois o Palmeiras foi deixando a torcida meio que impaciente, né? Foi errando passes, foi tendo dificuldades para bola aérea, foi cobrando os escanteios e o Juan tirava tudo e o Lianco completava e o Natanael aparecia. Até o Preciado, que a gente achou que fosse ser substituído no intervalo por causa do cartão amarelo, no segundo tempo correu e ficou em campo até ser substituído pelo Vitor Hugo, zagueiro, que nem precisou trabalhar tanto, né? O Atlético dá um vacilo no momento do gol do Felipe Anderson, era, repito, amassado pelo Palmeiras, mas, de novo, conseguiu num contra-ataque fazer gol. E aí, méritos ao Barba e às substituições, méritos à recuperação de jogadores no Atlético, porque hoje foi o dia do Galo virar Fênix, né? De ressurgirem alguns jogadores das cinzas. Alan Minda, Alexander, próprio Preciado que eu já citei,
e o Igor Gomes, o autor do gol da vitória, que surgiu do banco de reservas, como a gente já não via acontecer há algum tempo, para receber o passe do contragolpe do Minda e fazer barbante neles, Galo. 2-1 numa vitória gigantesca contra o Palmeiras. Ô Thiago, como eu queria que esse time fosse competitivo assim em todos os jogos. É claro, né? Nem sempre dá para se fechar desse jeito. Nem sempre dá para estacionar o busão e esperar o outro time. Difícil fazer isso contra o Bahia em casa, por exemplo. Mas hoje o Galo foi competitivo e conseguiu barbante neles. Agora o papo é Copa do Brasil. Ô, Thiago, a ideia de jogo do Atlético, e que foi muito clara, né? Se defender em primeiro lugar, proteger a área, defender com muita gente, uma linha de 5 com Preciado e Natanael pela direita, os 2 volantes à frente, inicialmente o Pérez com o Maicon e 3 jogadores atrapalhando o início da construção do Palmeiras ali com os laterais, com o próprio Andréas. Deu certo defendendo. Mas o primeiro tempo foi sofrido, porque o Atlético se defendia bem, mas não conseguia incomodar o Palmeiras. Não conseguia encaixar contra-ataque, não conseguia ficar com a bola. Bernard muito isolado na esquerda, Preciado muito isolado na direita. Isolado por quê? Porque quando o Atlético recuperava essa bola, não tinha ninguém próximo ao portador. E aí o Palmeiras, com 2-3 em cima, já recuperava de volta e já pressionava novamente o Atlético, que teve a melhor chance do primeiro tempo, né? Apesar do Palmeiras ter 70% de posse, rondar a área, cruzar muita bola, a melhor chance do primeiro tempo foi do Galo. Aos 37 minutos, um passe do Bernard para o Cassierra, que quase dentro da pequena área perdeu um gol. Cara a cara com o Carlos Miguel, que fez uma grande defesa. E no segundo tempo, o Atlético seguiu se defendendo bem, protegendo bem a área, mas aí sim incomodando o Palmeiras. Aí é o jogo correto. Você se defender com muita gente não tem problema, baixar a linha não tem problema, mas quando recupera essa bola, aproximação, mais apoio com quem tiver com a bola, aproveitar os espaços deixados, e o Atlético o fez muito bem. E aí chega o primeiro gol numa inversão de lado do Vitor Hugo, que não vinha fazendo um grande jogo, para o Lodge. O Lodge faz o cruzamento, a bola rebate, o chute de fora do Cassierra e um piruzaço do Carlos Miguel. Às vezes você tem que contar com a sorte, né? Cara, mas não é... Foi um lance tão incomum, né? Porque geralmente o cara chuta forte e o goleiro deixa a bola passar entre as pernas, do lado do braço. Cara, foi um lance meio de recreio de escola, não foi não? Foi estranho. De pelada de escola no recreio. Foi estranho. Aquele lance parecia que o goleiro achou que o jogo tinha parado, né? Largou a bola. Isso, simplesmente largou a bola e quem estava perto dele era o Vitor Hugo, né? Que só empurrou para fazer 1-0. O Atlético sofre o gol de empate numa pressão muito forte do Palmeiras. Talvez na única falha ali, entre aspas, do sistema defensivo. Acho que a falha foi muito mais do lado do Arias, que fez o cruzamento. O Minda chegou atrasado, não protegeu bem, ele já estava em campo, o Vitor Hugo já havia saído, e aí vem o cruzamento, contou com sorte também, Felipe Anderson, porque a bola desvia no Tomás Pérez, bate na trave e entra, mas a resposta veio 3 minutos depois, num contra-ataque iniciado pelo Preciado, a falha do próprio Felipe Anderson. Abel já ia mudar o lado esquerdo, só que ele mexeu tarde, né? Demorou um pouquinho mais, o Atlético aproveitou esse lado esquerdo do Palmeiras direito com o Minda, que fez a boa jogada, ganhou na corrida do Felipe Anderson, e o Igor Gomes já sem goleiro, mas com 2 defensores, chutou bem para fazer o 2-1. E aí o Atlético foi sofrer até o final. E já era esperado, é o líder do campeonato, é o Palmeiras. Ninguém vai a São Paulo, no estádio do Palmeiras, e não vai sofrer. Em algum momento você sofre muito. E o Atlético conseguiu, soube sofrer, se defendeu bem, Everson bem, o sistema defensivo com muita concentração, errando pouco, as bolas rebatidas. O Atlético na bola parada hoje foi muito bem e traz para Belo Horizonte 3 pontos e uma vitória improvável e gigantesca. E aí, Thiago, a vitória é tão importante porque na próxima rodada o Atlético não joga. É um jogo adiado contra o Bragantino. Então pode ser que alguma equipe de trás aproxime, alguma equipe da frente abra vantagem, mas o Atlético somou 3 pontos. Numa rodada de tantos empates, 6 empates em 10 jogos, quem venceu se deu muito bem. E o Galo venceu o líder do campeonato, jogando na casa dele, e deu um salto na tabela, está mais próximo da zona de Libertadores, mais próximo dos 5 primeiros, mais distante ali dos últimos colocados, está na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. É um time mais organizado. Dá para ver que o período sem jogos, o período da Copa do Mundo fez bem ao Galo. É um time que se defende com mais organização, tem mais calma para sair, mas eu ainda bato na tecla. Falta mais talento, mais protagonismo do meio para frente. O Atlético perde e desperdiça as chances.
que se tivesse mais talento não desperdiçaria. O Atlético às vezes não tem um controle do jogo quando recupera essa bola. Que se tivesse mais talento do meio para frente não perderia esse controle. Mas com o que tem, o Barba me parece conseguir dar mais organização e o Atlético vai conquistando seus resultados. Contra o Bahia empatou e não fez um jogo ruim. Contra o Palmeiras venceu, fez um primeiro tempo em que sofreu mais do que precisava, mas um segundo tempo correto. E aí vai caminhando no Campeonato Brasileiro. E agora é Copa do Brasil. Vamos ver como é que é o comportamento desse time, desse elenco no mata-mata que vem pela frente. Thiago. Fala, massa! Finalizando mais um pós-jogo aqui pra vocês. Muito obrigado pela companhia. Já peço o seu like antes de sair do vídeo. Vitória linda. Deixe o seu comentário aí em relação a essa vitória linda do Galão em cima do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Que vitória linda. Deixe o seu comentário. Pra quem tá chegando, deixe o seu like também. Já dá aquele apoio pro canal e se inscreva no canal. Fica o meu convite pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao Eterno Galo News. Todos os dias tem notícia pra vocês, pós-jogo. E claro, gente, fiquem bem à vontade que esse canal foi criado para atender toda a massa atleticana. Então você que é atleticano ou atleticana, tá no lugar certo. Foi indicado por um amigo ou o YouTube, tá no lugar certo, tá bom? Então antes de sair, verifique sua inscrição e o sininho de notificação, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Estamos juntos, vamos para cima. Que a tabela agora, o Galo tá em uma posição muito boa. Agora é manter a pegada e segurar a vaga para a Libertadores. Um forte abraço, mas estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu!